Vamos nos colocar em pé para nós darmos início? Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno, poderoso Pai, estamos em Sua presença mais uma vez, para tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, meu Pai, pedindo ao Senhor que esteja presente entre nós, também abençoando, Senhor, os irmãos que estão pela internet acompanhando, Senhor, o aprendizado, o estudo da Tua Palavra, que Teu Espírito possa separar uma boa porção a eles, ó Deus, para a glória do Teu nome. Fala conosco uma vez mais, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Tome seu assento, irmão. É a nossa segunda aula módulo 3. O tema da aula é a Constituição do Reino Constituição do Reino de Deus. Introdução. Em Cristo, a natureza humana se misturou com a natureza divina, o que definiu padrão de vida do povo do reino. Todo reino é regido por uma Constituição que deve ser seguida pelo seu povo.
Oi? Mateus. Aqui eu atrapalho ou não? E aí, Jonas? Calor aí? Então abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, verso 12. Quem encontrou? Posso ler? Ora, ouvindo Jesus que João fora entregue, retirou-se para a Galiléia. Deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima dos confins de Zebulon e de Naphtali, para se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. A terra de Zebulon e a terra de Naphtali, caminho do mar,
além do Jordão, a Galiléia dos gentios, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Sim, aos que estavam sentados nas regiões da sombra da morte, a estes a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Então, nós aprendemos na aula passada que Jesus é o rei deste reino e que quando ele foi enviado para a terra, o principado, o governo deste reino estava sobre os seus ombros. E ele veio para estabelecer este reino e este governo na terra. Amém? Uma pergunta básica. Mateus, Marcos, Lucas e João, eles estão no Novo ou no Velho Testamento? Na divisão da Bíblia, eles estão no Novo ou no Velho Testamento? No Novo. Porém, no contexto histórico, quando Jesus caminhou e está pregando esta palavra, isso está acontecendo no Velho ou no Novo Testamento? No Velho. Amém? Então Jesus está anunciando uma constituição de um reino, mas esse reino vai ter início somente após a sua ressurreição. Amém? Ele está fazendo aqui um testamento. Ele está fazendo aqui um padrão de vida, estabelecendo um padrão de vida que só vai ter validade após a sua morte. Ou seja, tudo que Jesus está fazendo em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João está acontecendo no Velho Testamento. Porém, por que foi dividido então Novo Testamento a partir desse? Porque tudo que ele falou aqui que está acontecendo no Velho foi validado com a sua morte. Tranquilo? Porque há uma contenda de visões, há uma divisão de pensamento, dizendo que as palavras de Jesus não valem porque ela foi descrita no Velho Testamento. Você acredita que tem gente que invalida tudo que Jesus falou porque diz que foi no Velho Testamento? Obviamente que foi no Velho Testamento, porém com a sua morte e ressurreição, isso foi constituído e validado. Tranquilo? Então, nos capítulos seguintes, nós lemos o capítulo 4, quando ele diz que começou a anunciar a chegada desse reino. Nos capítulos seguintes, 5, 6 e 7, vai ser a constituição do reino. O que é uma constituição? Uma constituição é, de uma maneira bem tosca, para que nós possamos entender, é uma maneira, princípios de vivência de um povo de um determinado lugar. Amém? Então aqui, está o padrão de vida do reino. Aqui está a maneira que o rei deste reino projetou para os seus cidadãos viverem. Amém? Para conhecer a maneira de viver desse pessoal, desta parte da sociedade, é necessário então ter um profundo entendimento do capítulo 5, do capítulo 6 e do capítulo 7, que também é conhecido como o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha. Se você quiser anotar essa informação, capítulos 5, 6 e 7 é o Sermão da
montanha. Vamos abrir então no capítulo 5? Posso ler? Diz assim: Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte e, tendo assentado, aproximaram-se os seus discípulos. Jesus pregava diferente de nós, né? Jesus se assenta e a multidão fica em pé. Hoje, a multidão fica sentada e o pregador fica em pé. Só uma curiosidade, né? E assentado, aproximando seus discípulos, a ele se pôs ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Agora, os primeiros versículos de Mateus capítulo 5, Jesus vai tratar das bem-aventuranças. Posso apagar? Não? E agora, onde eu já apaguei? Vou chegar lá. Já chego. Pronto, Sérgio? Então tem que acelerar para mim poder continuar. Copia da Juliana aí rapidinho. Então, capítulo 5. Vou aqui mesmo. Capítulo 5, dos versos 1 ao 14. Não. Ao 12. São as bem. São as bem-aventuranças. Capítulo 5, do 1 ao 12, são as bem-aventuranças. O que é bem-aventuranças? O que significa isso? Ser bem-aventurado? E aí, Sebastião? Feliz, Feliz? agraciado, Destemido? Privilegiado? Wesley? bem explicado, bem explicado, Bem explicado? aventurado, e cantou, cantou alguma coisa que deu certo. Sucesso, deu êxito. Mais correto. Bem-sucedido. Então você pode ler bem-aventurado como bem-sucedido.
um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, alguém que ganhou, alcançou um objetivo. Então, as bem-aventuranças ou os bons sucessos, não é amém? Perceba que são 9 bem-aventuranças. Anote isso aí, daí vai cair na prova, tá? A prova do certificado TCC. São 9 bem-aventuranças. Meu Deus, eu tô brincando. O Monsenhor Sebastião já ficou assustado ali. Barulho lá. Eu sou desse jeito também. Isso aí é tipo, então, a bem-aventurança é tipo um manual para ser bem sucedido no reino. No reino. Exata. Aí você matou a charada. É um manual para ser bem sucedido no reino. Isso aqui é um detalhe que vai mostrar um modus operandi desse reino, de como esse reino funciona. Todas as bem-aventuranças, as 9, elas têm recompensas. Todas elas têm um galardão. Porque esse é o modo desse reino se manifestar. Galardoando, recompensando aquele que faz boas obras. Olha aí, você vê. Então, as 9 categorias listadas, que nós vamos estudar uma a uma, as 9 têm recompensa. Porque o reino, ele como princípio, tem como princípio recompensar aqueles que praticam boas obras. Amém? Se na aula que nós aprendemos sobre salvação, nós declaramos que é graça e somente a fé, no reino é o oposto. O reino é por esforço e por obras. Por isso que Tiago diz que fé sem obras é morta e vazia em si mesmo. Porque a fé é o início, mas as obras do reino é o fechamento disso aqui, a salvação completa. Tranquilo? Então vamos lá, qual que é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurado os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Olha a recompensa. Bem-aventurados os pobres de espírito, a recompensa, porque deles é o reino dos céus. Então anote aí, bem-aventurado os pobres de espírito. Oi? Sim. Feliz, bem-sucedido. Essa tradução sua responde à pergunta da Juliana. O que é pobre de espírito? Fala a sua tradução. Aquele que reconhece sempre que tem necessidades espirituais. Ser pobre de espírito é ser ausente de autossuficiência. Ser pobre de espírito é reconhecer que por mais que você tenha, você sempre está precisando de algo. Amém? Então, a partir do momento que você achar que você já está cheio espiritualmente, você deixou de ser um pobre de espírito. A partir do momento que você acha que o seu conhecimento já é suficiente para você pregar a palavra de Deus, você deixou de ser um pobre de espírito. A partir do momento que você acha que é por causa do seu jejum que você vai impactar o público que você está falando,
você já deixou de ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito é ser sempre dependente da ação de Deus. Então, vou colocar aqui. Vocês anotaram o versículo aí? Aí eu vou colocar entre parênteses aqui, ser sempre necessitado da ação o padrão de vida do reino é ser pobre de espírito, sempre necessitando da ação de Deus sobre a nossa vida. Qual que é o segundo aí? Primeiro, anota o segundo aí. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão Consolados. Olha a recompensa daqueles que choram. Quais são? Ou qual é a recompensa dos que choram? Ser consolado. Chorar aqui é uma clara alusão ao quebrantamento de coração. Vamos abrir a Bíblia em Salmos 34, verso 18. Então você anota o versículo em cima e embaixo você coloca entre parênteses. Ser quebrantado de coração. Salmos 34, 18. Isso. Posso ler? Diz assim, 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Salmos 51, 17. Posso ler? O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Salmo 147. Verso 3. Podemos ler? Sara os quebrantados de coração e cura-lhes as feridas. Então, uma coisa que eleva o nível do cidadão deste reino é uma pessoa de coração quebrantado. Hoje falta, irmão Sebastião, para nós, pessoas de corações quebrantados.
Pessoas que não resistem à presença de Deus, sabe? Que ela chega sempre necessitando de Deus no seu interior e aquilo leva ela às lágrimas, leva ela a sentir a sua necessidade da primeira bem-aventurança, e isso é exposto com suas lágrimas. Ela sempre chega diante de Deus quebrantada. Ela nunca chega diante de Deus reconhecendo o que ela tem. Ela sempre chega diante de Deus reconhecendo o quão importante para ela é a presença de Deus. No Salmo de número 51, 17, que nós lemos aqui, é Davi. É Davi que foi pego no ato de adultério. É Davi que pediu que, se precisasse, arrancasse dele o reino, arrancasse dele a coroa, arrancasse dele as conquistas humanas dele, mas para não retirar dele a presença de Deus, sua presença. Então nós somos amantes da teologia, nós somos amantes da palavra de Deus, nós somos amantes de uma boa leitura da palavra de Deus, mas isso não pode ser um pretexto para nós sermos duros. Não, pelo contrário, isso precisa nos quebrantar interiormente e reconhecermos diariamente, dia após dia, o quão especial para nós é ter a presença de Deus. Hein? Feche seus olhos um instante só. Um instante só. Deus não resiste a um coração quebrantado. Deus abate o soberbo, a Bíblia diz, mas Ele não resiste a um coração quebrantado. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Apocalipse diz que Ele enxugará do nosso rosto todas as nossas lágrimas, absolutamente todas elas. O padrão de vida dos cidadãos desse reino é o padrão de um espírito humilde e de um coração quebrantado. Aleluia. Então aqui, coração quebrantado. 147, 3. Essas duas primeiras aí, uma ligada na outra, né, pastor? Com certeza, uma nasce no espírito, a outra pula para a alma, né? Aí coloca a bem-aventurança 3, tá? Daí eu vou dar a explicação. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Aqui vale uma colocação, porque toda a terra, na antiguidade, era tomada pela força, né? Israel mesmo, para conquistar as suas terras, como que foi? Pela força. Até hoje, a guerra da Rússia e a Ucrânia nada mais é por causa de terra. E é pela força. A guerra lá da Palestina, por causa de terra. E é conquistada pela força, pela imposição. A guerra hoje está na eminência da Venezuela. É por causa de terra. Exploração de petróleo, o pretexto por trás de tudo conquistado pela força. Mas o padrão de vida desse reino é oposto ao padrão de vida do mundo, que para você
conquistar as coisas nele, não pode ser pela força. Tem que ser manso. E a recompensa de ser manso, qual que é? Eles herdarão a terra. É Jesus mostrando que no padrão mais elevado de vida desse reino, quando você se submete a levar a culpa por algo, você acaba conquistando pela mansidão. Meu Deus. Vocês estão aí? Eu anotei aqui. Ser manso é não resistir à oposição do mundo, antes sofrê-la de bom grado, nesta era, para herdar a terra na era vindoura. Ser manso é não resistir à oposição do mundo, antes sofrê-la de bom grado, nesta era, para herdar a terra na era vindoura. Vindoura. Abrir mão de ter razão, às vezes. Exatamente. É isso. É o que o doutor, o irmão Sebastião gosta dele, é o que o doutor já pregou. É pela cultura da força e da honra ou a cultura da misericórdia? Exatamente. Hoje ele pode falar. Ela falou que vai assistir ali, mano. Acho que ele tá sem o microfone ali, não falou nada. Né? Ai, ai. Então o terceiro ali foi citado, né? Ditado, aliás. Quarto, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O que significa essa quarta bem-aventurança aqui? A justiça plena. Posso colocar o que eu... Essa é a quarta, né? Então a quarta coloca aí entre parênteses. Claramente aqui é um modo de viver reto, claramente aqui,
é um modo de viver reto, buscando ser justo em tudo que se faz. Então aqui, ó, a Bíblia ensina para nós que esse negócio de passar a perna nos outros, esse negócio de deixar os outros para trás, esse negócio de comprar e não querer pagar, esse negócio de saber que algo está ruim e vender por um preço elevado, isso tudo é reprovável diante da constituição desse reino. E agora? É um modo de viver reto, justo, honesto. Esta é a forma, a constituição desse reino exige de nós. Antigamente, não sei nem se eu posso falar isso, mas poder ou não, é só levar a culpa depois. Hã? Depois dá uma... Antigamente, quando você falava assim, ó, fulano vai comprar aqui, fulano é crente. Todo mundo abria crediário. Hoje, fala, eu sou crente da igreja lá, vim abrir uma conta aqui, vê se abre hoje. Não abre. Mas esses mesmos estão aí entregando profetada para os outros. Esses mesmos estão cultivando a vida do altar. Nós estamos falando há um tempão da constituição do reino e nós não falamos nada de igreja ainda. Porque na igreja nós só aprendemos aonde nós exercemos esse reino é no nosso convívio diário, na sociedade. Ele fala em tudo que se faz, em geral, em todas as nossas atitudes, no dia a dia, como ser humano, como pai, como mãe, como servo, como funcionário, tudo, né? Glória a Deus. Vocês estão aí, irmão? Quinto, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que é... Vou deixar se copiar primeiro. Enquanto isso, Jonas, faz um favor para o seu pastor. Café. Café. Pode passar, passa de canto. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que é ser misericordioso? Hã? Compaixão, ter compaixão. Fazer igual o samaritano fez. Fazer igual e ajudar. Hã? Fazer bem às pessoas. Perdoar é um ato de compaixão. Interceder também. Então, olha o que eu coloquei aqui, ó. Se compadecer da situação alheia. Entender a situação miserável do outro e se propor a ajudá-lo. É ter misericórdia.
entender a situação do miserável e se propor a ajudá-lo. Posso ir para o sexto? Sexto. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, que vai ser um corte depois. Nem todo mundo do reino vai ver a Deus. Né? Hã? Porque nem todos têm um coração puro. No reino milenar, que será de 1000 anos aqui na Terra, nem todo mundo poderá entrar sequer na cidade santa. Vocês sabiam que o governo vai ser a partir de Israel. Vai descer uma cidade do céu, lá em Apocalipse 21, vai se sobrepor a Jerusalém terrena. Isso aqui é o milênio. E Cristo vai governar a partir desta cidade. Os cidadãos do reino que cumpriram as bem-aventuranças e demais coisas que nós vamos aprender no decorrer dessa aula, vai governar com Cristo, ou seja, vai ter acesso a essa cidade. E os demais não terá nem acesso à cidade, quanto mais ver ao próprio Deus. Um coração puro, ser igual criança. Exatamente. Meu Deus, vocês estão aí? Ué. Esse aqui, coração puro, engloba todas as bem-aventuranças praticamente. Sim. E se tiver um coração puro, vai praticar todas as outras também. Uma ligada na outra. Eu coloquei aqui entre parênteses. Indica um viver puro, limpo, diante de Deus e das pessoas. Indica um viver puro, limpo, diante de Deus e das pessoas. Só um instante aqui, que talvez eu esperei vocês perguntarem, mas vocês não perguntaram. Volta lá no 3 para mim, por favor. Lê novamente aí, por gentileza. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Herdarão a? Isso não chamou a atenção de vocês? Porque todo mundo fala do céu. A cidade vai descer do céu. Mas nós vamos passar o milênio na terra. Então perde essa ideia. Por isso que eu falei um dia, lembra que um vídeo que mostraram no bar, que é todo mundo pro céu, ia chegar lá, não ia saber o que fazer. Eu falei, mano, mas tá meio certo o vídeo. Claro, porque o reino é na terra. O céu é um período só, ninguém vai morar no céu. A terra vai ser purificada e voltar como era antes.
Vai ter o arrebatamento, vamos passar um período no céu, porém, não é a igreja que vai para o céu, é o céu que virá sobre a igreja. Deus vai vir habitar com a gente, não é a gente que vai habitar com Deus. Meu Deus, e agora? Hã? Nós vamos ver. Posso voltar lá? Perguntas? Pergunta, Wesley? Nós estamos no 7? Vamos ver se dá para nós fazer até o 9 hoje, para nós zerar essa parte. Nossa, mas eu marquei coisa aqui, hein? Acho que eu marquei aqui, tem que ter umas 3 aulas. Hã? O 7. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Mas nós aprendemos uma cultura no mundo de impulsionar um contra os outros. Sim ou não? Quem nunca falou não para o amiguinho na escola? Se você for homem, gosta aqui. Aí tira a mão, gosta na cara do outro. Ei, fulano, você não sabe o que fulano falou de você. Se eu fosse você, pegava ele. É assim que nós aprendemos a viver. Se fosse eu, não deixava. Nossa, sua mãe não é homem. E agora no reino nós aprendemos diferente. Nós aprendemos a ser mansos, mas também ser pacificadores. E ser pacificador é imitar o que Jesus fez por nós. A Bíblia diz que havia uma divisão entre nós e Deus, né? E o que Jesus fez? Jesus nos reconciliou para com Deus. Ele trouxe pacificação entre Deus justo e nós pecadores. Ele pacificou a situação. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos agir na sociedade colocando sempre panos quentes em circunstâncias e situações. Nós não fomos chamados para expor situação de ninguém. Por exemplo, um caso de adultério. Aconteceu um adultério na igreja. Aí o que eu vou fazer como pastor? Vou chamar a pessoa que adulterou aqui na frente? Vou falar, ó, você está destituído da igreja, vai ficar um ano de banco. Igreja, fulano fez isso. O que vai acontecer? Hã? Nunca mais. Vai curar a situação? Só vai piorar. Então, o pacificador vai fazer o quê? Um líder que é pacificador, ele vai resolver a situação só com o casal. Ele vai não expor uma circunstância que já é feia por si só. Então ele vai lá, ele vai aconselhar, ele vai falar com a pessoa, olha, para preservar você, vou separar um pouquinho aqui do convívio, não vou falar nada para ninguém, até você se recuperar bem e poder estar apto novamente, as pessoas vão te receber legal. Fica ali, morre ali a circunstância, a situação. Não é não resolver. Aí internamente você resolve com a pessoa, ó, não é assim que faz. Você deu mim nessa situação e você vai acontecer isso, isso aqui, isso com você, mas vamos tratar reservadamente, porque aí nós vamos não expor uma circunstância, uma situação. Isso é um modo pacificador de ser. Isso é um modo de
resolver as coisas nos bastidores, no secreto. É diferente. A partir de hoje você não vai tomar ceia mais. Na igreja, na sociedade. Então, aparentemente, para o mundo, isso é acoitar. Não é? O mundo chama de acoite, assim. De acoite, né? Mas para nós não. É um modo que Jesus nos ensinou. Aliás, a Bíblia diz que quando alguém faz alguma coisa na igreja, a Bíblia diz isso. Sei lá e corrigir a pessoa 3 vezes secretamente. Se não resolveu 3 vezes em uma situação difícil, você vai lá com os presbíteros da igreja. Aliás, com testemunho, com outras pessoas. Se não resolveu com essas outras pessoas, você vai com os presbíteros da igreja, uma autoridade máxima. Se não resolveu nem sozinho, nem com as 2 testemunhas, nem com os presbíteros da igreja, nesse caso, aí você expõe a igreja. Porque expor é um último caso da situação. É assim que a Bíblia ensina a tratar os problemas. Mas hoje, sabe que jeito que a gente trata? Mandar uma indireta aqui no WhatsApp. Postar no Instagram, no Story, no Facebook. E o duro que a pessoa que é o alvo da indireta, ela nem sabe que está falando com ela. Ou se sabe, não está nem aí. Nem vê. Só que, só que outra pessoa, que nem é a pessoa da situação, ela vê e fala, fulano está falando de mim. Pai. Já vou ficar com o pé atrás com esse crânio. Exatamente, exatamente. Vira, porque daí não sabe para quem que é. Acaba todo mundo vestindo exatamente. Então nós precisamos ser pacificadores. Eu coloquei aqui, ó, proclamar a paz e a reconciliação, imitando o que Cristo fez. Proclamar a paz e a reconciliação, imitando o que Cristo fez. E o líder que primeiro conta da igreja. Para depois o casal. E antigamente não era assim. Antigamente o líder escondia. Mas a mulher do líder ia lá e falava assim, irmã, vamos orar para fulano de tal, que está acontecendo. Vamos orar para Cicrano, quer falar da situação, não tem como falar aberto. Vamos orar para fulano, está acontecendo. Misericórdia. Levanta aí, irmão. Então, a partir de hoje, esse ano de volta, eu estou precisando para toda a igreja, desse jeito. Você acha que vai consertar um casamento desse? Nunca. Nunca. Só piora. E quanta gente que não está ferida fora da igreja hoje porque tiveram a sua vida exposta assim? Não, para você ver, não existe uma situação dessa. Vamos para o 8. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Meu Deus. Agora, aqui é difícil, hein? Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Você pode pensar assim: eu estou fazendo tudo certo agora, por que estão me perseguindo? Agora que eu estou vivendo diferente, estão falando de mim? Agora que a minha vida está melhor, por que essa perseguição contra mim? É simples, irmão. Porque agora, cada vez que perseguem a gente, está aumentando o nosso galardão no reino. Então Deus olhou para você e falou assim: mas está numa posição muito fraquinha de governo no reino. Está precisando aumentar o galardão. Vou colocar uma pedrinha no sapato dele. Vou colocar uma pedrinha no sapato dela. Aí lá no serviço, lá aparece alguém, só pega no seu pé. Você vai ser o alvo da pessoa. Parece que você colocou um alvo na sua testa assim, e a pessoa só te vê. Aí, ó. É exatamente isso. Deus está... Exatamente. Deus está aumentando. Deus está aumentando o seu galardão no reino. Porque agora você vai sofrer a perseguição. Outra hora eu perseguia. Outra hora eu aprontava. Não de mim. Agora eu sou perseguido. Agora eu sou o apontado. Eu sou o alvo. E agora que eu estou correndo pelo certo, porque agora é necessário Deus me moldar através das situações que eu passo na minha vida. Então isso aí é Deus forjando o caráter dele em nós. E quer ver aumentar ainda mais o galardão? Ora para essa pessoa. Apresenta essa pessoa diante de Deus. Faz uma campanha, não para Deus entrar com justiça, com juízo. Para com isso. Não. Para Deus abençoar essa pessoa. Deus abençoar essa pessoa. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja, eu sofri muito isso do início. Aí eu desejei para a pessoa, falei, eu quero que um dia essa pessoa sofra a mesma perseguição que eu estou sofrendo. Porque se ela sofrer a mesma perseguição, indica que ela está no mesmo caminho. Na verdade, eu pedi para Deus salvar aquela pessoa, né? Para que ela pudesse encontrar com Cristo e ser digna da mesma perseguição que ela estava fazendo contra mim. Então, coloquei aqui, ó, a perseguição revela quem somos em Cristo. A perseguição revela quem somos em Cristo. A nona. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Verso 12. Alegrai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes
de vós. Amém? Então nós precisamos também estar familiarizado com injúrias, com perseguições e com mentiras contra nós. Precisamos entender que o mundo fará isso conosco. A igreja é uma instituição perseguida na terra. E no Brasil é pouco perseguido, mas ainda é perseguido. E nós precisamos entender a levar isso com parcimônia, com mansidão, até mesmo com alegria. Um sorriso no rosto. É legal, falar de mim de novo, é legal ver como foi no dia do aniversário, Deus levantar alguém e falar assim, não, assim diz o Senhor, estou colocando em você um lugar de honra, um lugar de destaque, mas não entenderão e dirão, tarará, lá, 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 lá. Ou a hora que a gente ouve uma profecia dessa, glória a Deus. Só que não demorou muito tempo para acontecer uma situação na cidade. E quem foi o causador da situação? Eu. Não fiz nada e fui o causador da situação. Aí, fala daqui, fala de lá, fala de lá. É o baixinho lá de baixo. É o pastorzinho. Você vai se apoiar onde? Tem que se apoiar na palavra que Deus liberou. E diante de Deus. Estava sofrendo aquilo porque estava fazendo obra de justiça. Agora, falar igual Jesus. Se fizeram isso comigo, não vão fazer com vocês? É? Se falaram do pastor dessa igreja, não vai falar dessa igreja e dos membros dela? Vai falar. Porém, o que nós precisamos ter é a consciência de que nós estamos praticando obras de justiça. Amém, irmãos? Verso de número 16 para nós encerrarmos. 9,5. 9,5. A resposta desse, perdão. A resposta desse é longa, daí eu vou ler o que eu escrevi e vou simplificar. Talvez aqui seja uma das partes mais difíceis de entender. Podemos até pensar de maneira simples, estou fazendo certo, está tudo dando errado. Mas na realidade, se entendermos o propósito divino em tudo isso, vamos glorificar a Deus por termos a certeza de que Deus recompensará toda a injustiça. Então, que jeito que eu vou simplificar isso aqui? Vou colocar assim, ó, o padrão de vida deste reino não me livra das injustiças do mundo, mas me garante uma boa recompensa por elas. Só ler o verso 16 para a gente encerrar. Diz assim, ó.
assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Amém? Encerramos por aqui. Glória a Deus. Que Deus te abençoe e que você seja um bom cidadão na manifestação desse reino hoje e na realidade dele no milênio. Forte abraço a todos. Que Deus continue nos abençoando em Cristo Jesus. Pastor, Eu. Coloca aqui, ó. Faz a pergunta. Faz a pergunta com o microfone aqui. Não, faz aqui. Agora já passou ali. eu gostaria de perguntar sobre Pera aí, deixa eu mostrar ali.